Boa tarde para vocês, de novo, né? Mais uma vez que eu já dei boa tarde antes. O conteúdo que nós vamos estudar hoje no nosso livro didático é um capítulo novo, Artes Integradas, certo? E nós vamos falar do processo de criação da arte indígena, tá? Então, por favor, abra o livro de vocês na página 92, Arte Indígena. Nós sabemos que os indígenas já viviam aqui quando os portugueses chegaram, não é verdade? É ou não é? A história nos conta que os portugueses iam viajar para outra região, para as Índias, e no entanto eles acabaram chegando nas terras que hoje é chamado de Brasil, que é onde nós vivemos, tá? Só que quando eles chegaram aqui, um povo já vivia aqui, que eram os indígenas. Esses povos, eles tinham cultura, eles tinham modo de alimentação, eles tinham modo de caçar, de pescar, de vestir ou não, entre aspas. Então, ele já tinha estabelecido uma comunidade que tinha, dentro da comunidade, uma organização, certo? Eles cumpriam regras, né? Então, vocês sabem que todas as comunidades, elas precisam de regras para que funcione, para que dê certo, tá bom? Então, nós vamos iniciar estudando um pouquinho da parte ligada aos indígenas, a parte artística, porque eles são seres, né, altamente criativos, os indígenas. Nós vamos ver como eles usavam essa criatividade na produção artística. Nós estudamos um pouco também através de sua arte, vocês sabiam? Nós podemos conhecer muito de um povo que já viveu anteriormente ou que vive hoje através da sua arte. Por quê, professor? Porque as pessoas fazem arte com o que elas têm em seu ambiente, com o que elas têm ao redor delas. Então, elas vão construir arte de acordo com o lugar onde elas vivem, tá? Então, lá no nosso livro está falando um pouco sobre isso, né? Como os habitantes que estavam aqui receberam os habitantes que vinham de fora. Eram pessoas totalmente diferentes. Assim a história nos conta, não é verdade? Você já viu aquela obra de arte, A Chegada dos Portugueses ao Brasil? Sim, assim. Eles todos bem vestidos, com chapéus, e os indígenas lá, todos com suas lanças na mão, né? Apenas com as folhinhas lá das árvores, com o corpo todo pintado, alguns com o nariz curado, a orelha. Então, pessoas totalmente diferentes, certo? E essa diferença, ela também tem uma arte diferente, tá bom? Enquanto os portugueses chegavam com roupas luxuosas, vários tecidos finos, os indígenas que moravam aqui estavam em casa, eles estavam confortáveis, não é isso? Eles viviam nus ou seminus, não é verdade? Não é isso que a história nos conta? E eles moravam em casas chamadas ocas, muito bem. Os indígenas moravam em casas chamadas ocas. Será que essas casas eram iguais às construções portuguesas? Não. O telhado é diferente, a maneira de construção era diferente, os móveis que eram usados, os indígenas praticamente nem móveis têm, né? Na verdade eles não têm móveis. E os portugueses vinham de uma cultura de ter onde cozinhar, de ter onde sentar, totalmente diferente, tá? Então veja aí no livro de vocês a imagem de uma aldeia com várias ocas ao redor, né? A morada deles. Quando a gente olha para isso aqui, a gente compara com uma visão de Portugal, por exemplo. Casas, castelos, construções arquitetônicas, totalmente diferentes dessas aqui, tá bom? Outra característica que os portugueses observavam muito nos indígenas e que chamou a atenção foi as pinturas corporais. É bem comum os indígenas pintarem o próprio corpo, não é isso? Essas pinturas pintando o próprio corpo dos indígenas, elas são pinturas para expressar a sua arte, mas também para diferenciar os indivíduos daquele lugar. Como assim, professor? Claro que a pintura que o pajé recebe não é igual à dos índios da aldeia, os demais índios. A pintura do pajé também não é igual. As mulheres também recebiam pinturas diferentes, certo? As crianças também. Então, a pintura corporal, ela era para expressar arte e também para diferenciar os indivíduos. O que cada um deveria fazer dentro da comunidade deles, certo? Então, eles tinham significados bem diferentes, tá? Havia pinturas que eles faziam para as festas noturnas, para as danças, né? Então, quando eles iam agradecer aos deuses,
iam fazer um pedido aos deuses, festividade, eram pinturas diferentes. Quando eram para guerras, batalhas, era outro tipo de pintura, certo? Então a pintura expressava, além da arte deles, também a cultura, tá bom? Vocês estão vendo no livro de vocês, na página 92, alguns indígenas com o corpo pintado. Observem aí, por favor. Vejam que eles têm pinturas nos braços, nas pernas, né? Eles têm adornos, enfeites, e eles estão aí com sua lança na mão, certo? Isso é um tipo de arte, tá? A pintura corporal, ela é arte. E embora muitas civilizações não concordem, né? Não achem bonito, isso é cultura e também é arte, nós devemos respeitar, certo? Os indígenas, eles são as pessoas muito criativas, tá? E eles expressam suas artes, sua criatividade, além da pintura corporal, eles expressam construindo máscaras, sim, os indígenas usam máscaras, utensílios domésticos e também roupas, tá? Eu falei nisso no texto que os indígenas eles poderiam viver nus ou seminus. Os que estão seminus, percebam, eles têm sim um envolto aqui, na parte das partes íntimas, né? E aquelas roupas são construídas por eles mesmos, são produzidas por eles mesmos. Então, eles usam a criatividade para essas construções, certo? Professora, como os indígenas utilizavam utensílios domésticos? Ora, eles precisavam armazenar água em algum lugar. Eles precisavam ter alguma vasilha para comer, não é isso? Então, diante disso, eles foram construindo seus utensílios para mexer a comida, para comer, para cozinhar, certo? Que a gente imagina que o indígena só pega o animal e já come, não, né? Existem vários tipos de povos indígenas e cada um tem sua maneira de sobreviver, certo? Aí nessas criatividades artísticas, vocês estão vendo na página 93, um vaso construído pelos indígenas, vejam aí, construído de argila. Vocês sabem que os indígenas, eles sobrevivem da natureza, na verdade, então tudo que eles têm, que eles possuem, comem, bebem, é retirado da natureza, tá bom? Então a argila, eles encontram na natureza e produziam seus objetos, utensílios domésticos, tá? O outro vaso é o cesto, que vocês estão vendo, que eles constroem com palhas. Vejam com tamanha a criatividade deles, que eles fazem formas geométricas. Eles não fazem só aquele entrançado simples para entrançar. Vejam nesse vaso aí, que ele está totalmente entrançado, né, com cores diferentes. E ele segue um padrão, um modelo, tá? E a outra imagem é uma máscara indígena. Vejam aí, nós temos a máscara indígena. Misturas diferentes de materiais, texturas diferentes. Nós temos cores empregadas na obra, certo? Então, eles vão utilizar na produção artística deles o que eles encontram em abundância na natureza, tá? O que, professora, por exemplo? A argila é uma coisa que eles encontram na natureza, nós já falamos, não é isso? A madeira, a palha, que é o cesto que vocês estão vendo aí, mas eles também encontram, né, além da madeira, da palha, eles utilizam a cerâmica e também o babaçu, tá? Que nós conhecemos bem aqui na nossa região, né? Vocês conhecem o coco babaçu. Os indígenas usam muito o coco babaçu para construção artística e também para que eles façam tipo um óleo para fixar a tinta no corpo, porque aquela tinta ela é produzida de pigmentos que eles retiram da natureza, plantas. Uma delas é o lucum. Você já viu um pé de lucum? Pé de corante, que a gente chama aqui na nossa região? Já quero. Então, ele é como se fosse uma caixinha, né? Assim, oval, peludinha. E dentro tem um monte de bolinhas vermelhas, não é? Ela é pisada e feita um pó avermelhado, não é isso? Para que aquele pó seja feito para pintura, eles vão misturar alguma coisa para tornar líquido. Então, eles misturam com o óleo do babaçu ou o óleo de genipapo e pintam no corpo. O genipapo também é uma fruta que também tem uma outra coloração. Então, eles usam esses óleos naturais para fixar junto no corpo. Teve um período que veio os indígenas aqui para Lago da Pedra. Eles ficaram lá na Praça Central. E eles faziam pinturas em que queriam, né?
que demoravam de 10 a 15 dias, certo? Não são pinturas permanentes para a vida toda, não é uma tatuagem. Eu vou responder a 94, tá? São apenas 3 questões sobre a nossa visão da arte indígena que a gente viu até agora, tá bem? Somente a introdução. Na próxima aula, vamos ver várias imagens de obras artísticas indígenas, tá bom? A construção deles. Então, hoje é apenas uma introdução para a gente compreender como eles produziam suas próprias artes, através do babaçu, da madeira. Então, queridos, como nós já compreendemos que os indígenas, eles utilizam o que tem abundância na natureza para a construção artística, né? Vocês coloriram agora um vaso construído de argila, certo? Mas com padrões que eles utilizavam para realizar a pintura, com as cores mais utilizadas por eles também. Na página 95, nós temos uma imagem que representa os grafismos indígenas, tá? Que é uma técnica também de pintura dos índios. Como que é isso? Eles usam gráficos, né, geométricos que vão se repetir, uma sequência de imagens geométricas, como vocês conseguem ver aí na página 95. Vejam o primeiro padrão geométrico, a parte superior. Vejam que ele sempre se repete, tá? Ele sempre vai repetir, porque é um padrão, tá? Então, o padrão é isso, ele sempre vai estar se repetindo. E na parte inferior, nós estamos vendo um outro padrão, tá? Então, outra forma geométrica que é empregada. Os indígenas utilizavam esse padrão geométrico, esse grafismo, tanto em pinturas corporais, como na construção dos objetos e utensílios deles. Vocês estão vendo aqui uma pintura? É uma construção, não é isso? Que já é herança deixada pelos indígenas. Então, o grafismo tem como base fundamental os gráficos, né? Que são formas geométricas que se transformam num padrão, tá bem? Nós vamos aqui agora, na página 95, criar o nosso próprio grafismo. Nós vamos escolher um desenho geométrico para criar o nosso próprio grafismo, tá? E vamos desenhar na parte que nós temos aí no livro, que é essa parte do retângulo, tá bem? Lembrem-se que o padrão geométrico do grafismo, ele vai se repetir, tá? Ó, sempre repetindo, como se fosse uma tira, né? No caso aqui do muro, tá? Ou de cima também. Então, vocês vão poder usar todo esse espaço para construir o grafismo de vocês, tá bem? Alguma dúvida? Dá para construir? Para construir o grafismo de vocês, podem utilizar régua, tá bem? Porque vai ficar todo igualzinho. Os indígenas faziam isso aqui, gente, sem régua alguma, tá? Eram passadas essas informações, os mais velhos iam ensinando para os mais jovens. E eles iam aprendendo. Quando eles se tornavam adultos, é que eles poderiam realizar essas construções de pinturas corporais. Porque não é qualquer indígena da tribo que pode fazer uma pintura corporal do grafismo, certo? Porque para eles esse ritual é um ritual também religioso, tá bom? Então era uma arte que era passada de geração, é passada de geração em geração até hoje, na verdade. Os indígenas mais velhos já dominam a técnica do grafismo e vão ensinar para os mais jovens. E os mais jovens mais tarde vão ensinar os demais, tá bom? Então agora, observando os grafismos que nós já vimos, nós vamos desenhar o nosso grafismo na página 95. Lembrem-se as cores, tá? Como os indígenas, toda a cor que eles utilizavam era retirada da natureza, tá? A gente tem que pensar muito nessa composição de cor, certo? Vocês podem analisar tanto nas páginas anteriores, 93 e 94, quanto essa imagem na 95, tá bem? Para construir o grafismo de vocês. Vamos lá, mãos à obra todo mundo.